Oi, hoje eu falar aqui sobre o fruto, um dos frutos, o fruto do Espírito na ordem mansidão. Então, quando a gente pensa uma pessoa mansa, ela é o contrário de braba, né? O contrário de irada. Mas a mansidão, ela tem como atributo do Espírito, da personalidade do Espírito, como eu venho falando, a pessoa do Espírito, a pessoa do Pai, do Filho é a mesma pessoa. Jesus faz um convite e ao mesmo tempo um mandamento, que ele diz no livro de Mateus 11, se não me engano, ou Lucas 11, depois vocês podem dar uma olhada. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, quer dizer, eu vou dar um alívio para vocês. E como, né? Tome sobre vocês, né, o meu jugo, quer dizer, a minha liderança, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quer dizer, aprendam comigo, aprendam olhando para mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, o que Jesus está dizendo que ele é manso e humilde de coração é porque a mansidão e a humildade são a mesma coisa. Né? Não é que é a mesma coisa, como é que eu vou dizer? Uma pessoa mansa não pode ser orgulhosa e nem o orgulhoso pode ser manso. Né? Então, o contrário do orgulho é a humildade. E também o contrário da mansidão é o orgulho, é a mesma coisa. Por quê? Porque a Bíblia sempre, muitas vezes que essa atributo mansidão aparece também humildade. Está escrito na carta de Pedro, sede vocês, né? Sejam vocês todos mansos e submissos, né? Quer dizer, acatando, respeitando os anciãos, respeitando os mais velhos. E vocês podem notar, uma pessoa que ela é branda, que ela é mansa, geralmente ela é humilde, é muito difícil, quer dizer, é muito difícil, não existe o contrário. Então, esse fruto do Espírito na nossa vida, que ele traz esse fruto, esse resultado do andar nele, né, da escolha de andar no Espírito, porque como eu falei nesse mesmo livro de Gálatas, está dizendo, se vocês vivem no Espírito, então andem também com ele. Mas eu viver no Espírito e não tenho fruto, né? Depois eu saio por aí, nas minhas atitudes não aparece mais o Espírito. Como a gente fala, tem uma piada que eu ouvi uma vez, que a mulher estava trazendo a mudança para a igreja, descarregando o caminhão, e o pastor disse, ué, mas o que é isso, né? Tá trazendo as coisas para cá. Ela disse, eu vou vir morar aqui, porque é só aqui que meu marido é manso, que é bom, em casa ele é violento, então eu vou vir morar aqui na igreja com as crianças, né? Por quê? Porque vivia no Espírito, dizia que vivia, mas na atitude não demonstrava, né? Então, como ali está mandando, né? Se vive, diz que vive no Espírito, recebeu o Espírito, então vai viver nele. Então, esse viver é demonstrar essa mansidão, né? A pessoa que ela é mansa, quando, por exemplo, um outro versículo, uma outra situação onde essa palavra aparece junto, é quando a própria Bíblia se refere a Moisés. Diz na Bíblia que ele foi o homem mais manso de toda a terra e o mais humilde, porque Moisés, Deus dava as ordens para ele e ele obedecia à risca. Quer dizer, Deus mandava eles se acamparem, eles se acampavam. Deus mandava levantar poeira, levantar acampamento e andar, o Moisés andava. Ele andava humildemente, né, com Deus. Claro que teve um momento onde Moisés se irou, onde teve um pico, né? Foi um pouquinho bipolar, quando ele deu uma varada uma varada a mais na pedra, e não era uma rocha qualquer, essa rocha simbolizava ou representava Cristo. Isso teve um alto custo ali para Moisés, mas no geral ele exibiu essa mansidão, porque ele exibiu humildade diante de Deus, né? Então esse fruto do Espírito vai nos fazer mansos, vai
junto com o domínio próprio, como eu falei, né? Porque como é um espírito só, uma pessoa só, um fruto acaba interligado no outro, né? Com o domínio próprio nós vamos vencer a ira, por exemplo, com esse fruto do espírito, qualquer bipolar qualquer pessoa irada pode vencer todo esse problema, né? Então a gente tem ouvido falar de certas enfermidades, de certos nomes. Não estou dizendo que as coisas não existiam antes, elas agora estão sendo nomeadas. Então parece que tudo não tem jeito, né? Não tem como. Tem sim, pelo poder do Espírito Santo, pelo fruto do Espírito, é possível uma pessoa irada, uma pessoa totalmente orgulhosa se tornar mansa, se tornar humilde. Porque a Bíblia inclusive fala que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes, né? E naquele Sermão do Monte, o sermão tão falado, Jesus disse que os mansos herdarão a terra. E a mansidão, bem literalmente, esse versículo, se a gente for olhar, não quer dizer não é um atributo natural, mas os amansados, quer dizer, aqueles que foram amansados pela presença de Deus, pela presença do Espírito, por tomar, como Jesus diz ali, né, o jugo, receber a liderança dele, vamos nos tornando amansados, e Jesus tem uma promessa ali que os mansos vão herdar a terra, quer dizer, vão ter grande galardão, né? Vão ter isso não é uma herança lá para o céu, herdar a terra quer dizer ser presenteado por Deus, né? E Jesus também diz, bem-aventurados os pacificadores, né? Porque eles serão chamados filhos de Deus, porque a pessoa mansa também é uma pacificadora, é uma pessoa que num momento de conflito, ela entra naquele conflito e ela traz ali mansidão, ela nunca vai chegar, tem uma pessoa falando da outra, estou irritada, ela chega e começa a botar mais veneno, ela vai sempre trazer uma palavra branda, né? Ela vai sempre tentar apagar o fogo, ela vai sempre fazer pessoas inimigas se tornar amigas, né? Esse é o atributo de uma pessoa mansa que é tão necessário, né? E Deus quer que a gente expresse a pessoa de Cristo em tudo, e a única maneira de expressar Jesus é tendo o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é a expressão de Cristo em nós. Então a mansidão é isso, é o atributo de mansidão e humildade ao mesmo tempo, né? Como Jesus disse, para nós alcançarmos descanso para nossa alma, né? Porque ele é manso e humilde de coração. É necessário também, no que ele está falando ali, para ensinar os outros, ser humilde de coração, ter um coração manso e humilde, porque já pensou, quantos de vocês têm experiência de que esses que ensinam a gente a dirigir, não sei como é que é o nome, mas um professor de autoescola, como um professor nervoso, um professor exigente, um professor orgulhoso, que mais ou menos assim diminui a pessoa que não sabe, como se ela fosse burra, ou como se fosse, não aprendesse, não tem mansidão para ensinar, como é difícil de aprender com uma pessoa assim. Mas como é mais fácil quando a pessoa é humilde, mansa e humilde de coração, e não por causa da sabedoria dela humilhar os outros, que é o porquê que muitas crianças, muitas pessoas não aprendem, por puro bloqueio emocional, né, por terem sido humilhadas ou maltratadas num momento que fizeram uma pergunta que o professor achou que era uma pergunta de burro, ou que os colegas riram. Então a mansidão também é um atributo que faz um bom professor, né, que faz uma pessoa que ensina outras e conduz a outras. Quer dizer, um bom líder é uma pessoa mansa e não uma pessoa enérgica, como muitas vezes a gente pensa, né? E o Espírito Santo é o que nos lidera com mansidão, e com ele nós podemos então aprender. Amém?